Bom, agora que a gente fez essa refatoração e a arquitetura está bonita, a gente evoluiu o suficiente para ter uma arquitetura robusta, com as dependências, com as setas das dependências todas corretas, agora a gente vai construir essa parte do move, né? É, demorou para a gente chegar nesse ponto aqui porque a gente começou de uma maneira errada e foi evoluindo para mostrar justamente a arquitetura limpa, o DDD e a hexagonal sendo aplicadas caso a caso. Porém, numa aplicação onde você já vai partir de uma arquitetura limpa, isso aqui tende a ser mais rápido, tá? É, vamos lá, a gente tinha decidido que esse use case aqui não retorna mais um número, ele retorna na verdade um Pokémon inteiro, certo? Lá do domain, porque o use case é o orquestrador de entidades, então não faz sentido ele delegar isso aqui para quem está chamando ele montar essa entidade, entende? Então o que acontece? Quando a gente vai lá no gateway e fala para ele retornar é, by name, hoje ele está retornando um ID só, né? Então deixa eu até colocar um ID aqui. ID. E a gente vai ter que fazer o use case, retornar um new Pokémon com esse ID e aquele name que veio como parâmetro, porque a gente sabe que é um name válido, né? O que acontece? Isso aqui vai quebrar aqui, né? Não retorna mais agora um ID, mas retorna um Pokémon inteiro, né? Então aqui, Pokémon do tipo Pokémon é o retorno disso aqui. E eu não preciso mais montar esse cara na mão porque ele já vem lá do meu use case prontinho. O problema é que eu tô com duas variáveis chamadas Pokémon. Eu vou fazer assim, ó. Como uma entidade chamada Pokémon faz muito sentido, eu vou chamar esse cara aqui de Pokémon Ref, que é um cara só de tela. Então, e já que ele é um ref, na verdade ele é uma referência a um Pokémon, eu acho que eu vou chamar de Pokémon Ref aqui. Podia ser Pokémon Reference pra ficar mais legível, mas eu acho que Pokémon Ref é suficiente, tá? Onde mais está falhando? Aqui embaixo. Vamos salvar e ver o que eu quebrei aqui. Não quebrei nada, né? Continua muito bem. Bom, eu quebrei esse aqui, né? Na verdade eu não tinha implementado esse aqui, falha nossa aí, tá? It should return Pokémon e não mais o Pokémon ID, né? Então o que acontece? O use case search Pokémon do tipo search Pokémon é um new search Pokémon. Ele precisa de um gateway de Pokémon, de search Pokémon do tipo search Pokémon gateway da aplicação. Vai ser uma nova implementação lá da infraestrutura, um HTTP. E esse HTTP, por sua vez, precisa de um HTTP client, que é do tipo HTTP client, e eu vou usar aqui no nosso teste um Axios HTTP client. Passa para cá o HTTP client, passa para cá o gateway. E está tudo instanciado corretamente. Bom, quando eu chamar aqui de Pokémon, que é do tipo Pokémon, for o resultado de um await search Pokémon ponto by name Pikachu, Pichu, eu espero que esse Pokémon tenha um ID. Na verdade, eu posso esperar que o Pokémon inteiro seja alguma coisa como um objeto que tenha o ID 172 e o name Pichu, certo? Falhou. Falhou porque tem o moves ainda, né? Então ele comparou o objeto inteiro e não tem o moves vazio aqui ainda. Então a gente coloca um carinha. Opa! Que ele é moves. Moves é um cara vazio.
porque a ordem dos... Então, eu na verdade, eu não ir atrás disso aqui do JavaScript. Eu falei, eu não sou um desenvolvedor JavaScript, né? Então, para não ir atrás, eu vou fazer um compare campo a campo aqui. E você que entende JavaScript ali poderia utilizar alguma coisa que faça o objeto ter o mesmo tamanho e ordem. Então, esse aqui é o spec que eu estou montando para use case de search Pokémon. Tá? Então, que legal. Esse use case já retorna um Pokémon. Então aqui vai ser o momento correto para em algum momento nós pegarmos esse Pokémon e começar a adicionar os moves, certo? Então vamos lá. O Pichu, ele tem os moves aqui no topo. Ele tem o 3, o 5, o 9 e o 25. Então eu ainda espero que o Pokémon.getMoves tenha tamanho 4. São os últimos. Deixa eu botar isso aqui numa variável. Eu quero que esses moves tenham esse tamanho aí. Além disso, eu quero que os moves da posição 0, por exemplo, .id to be, eu quero que ele seja, qual é o primeiro move? id 5. Eu quero que o moves 0 name seja Mega Punch. Ainda mais eu quero que a accuracy, a power e a priority tenham valores. Vamos ver. Move 5. Ele tem o id 5. Ele tem o name aqui. Eu tenho o power é 80. Eu tenho que ter o priority como 0 e o accuracy lá em cima, né? 85. Então, note, esse teste aqui vai falhar. Ele não é nem um teste baby step, né? Eu já estou dando um passo além. Eu poderia primeiro fazer isso aqui. Aí eu ia lá e garantia que ele estava retornando um array de tamanho 4. Aí depois, quando eu fizesse isso aqui, ele ia ver que, bom, só ter um array não é suficiente. Eu tenho que de fato resolver isso, né? Mas já dei um pulo a mais aqui pra gente ir resolvendo. Bom, ele esperava o tamanho 4, mas veio 0. Faz sentido, né? A gente não tem nenhum gateway de move. Como é que a gente vai fazer isso, né? Eu não vou implementar aqui no 0, porque eu tenho a implementação do use case aqui. Então, olha como é que esse use case fica. Opa, colei no lugar errado aqui. Olha como é que ele fica. By name. Tá? Bom, não existe um Search Pokémon Gateway. E aqui não é execute, aqui é um by name. Na verdade, eu vou fazer mais uma coisinha antes de retornar para esse código aqui. Desculpe-me. Tá. O que é importante? Como a gente vai retornar um objeto mais complexo agora, eu vou fazer com que... O que eu quebrei? Ah, tá. Como ele vai retornar um objeto maiorzinho agora, eu vou fazer com que ele retorne objetos mais concisos aqui, tá? Então, assim, DTOs, Data Transfers Objects, que servem para isso aí mesmo, para enviar dado para lá e pegar dado para cá, né? Eu vou criar um cara aqui chamado de Search Pokémon Input. Esse input aqui,
para fazer um search de Pokémon é só o nome, certo? Então ele vai ser um export default, não DTO, interface, né? Search Pokémon input. Ele tem o que? Ele tem um name com string, né? Aí aqui eu não tenho mais um tipo de string, eu vou ter um input que vai ser do tipo search Pokémon input. Isso aqui vai quebrar um monte de lugar, começando por aqui. Então aqui ele já fica assim, eu preciso passar um objeto que tenha um name dentro dele, né? Esse teste aqui vai começar a falhar porque ele não está mais implementando um cara correto. Isso aqui mudou para input, aqui search Pokémon input. E daí aqui não é mais o name, ele aqui é o input.name, né? A gente continua quebrando um monte de coisa. Vamos resolver um por um. Os testes da aplicação passaram pelo menos, mas o teste do gateway não está passando. Deixa eu ver aqui o teste do gateway. Por quê? Porque aqui não é mais um... Aqui eu preciso passar um objeto que tenha um nome dentro dele. Aqui também. Um objeto que tenha um nome dentro dele. E aqui eu acredito que vai resolver. Pokémon undefined not found, ok, é porque ainda aqui no gateway eu não coloco apenas o name, mas sim o input.name, que a gente trocou, né? Antes o método aceitava um name que era um string, agora está aceitando um input que é desse tipo aqui. Analogamente, deixa eu fechar um pouco de tela aqui. Analogamente, a gente vai ter aqui também um search Pokémon output. Esse search Pokémon output, eu tenho ele aqui, eu acho. Só que o nome aqui é search. Ele vai ter que retornar um ID, um name e os move IDs aqui. É um DTO, ele não tem um move aqui dentro, ele não é uma entidade. Ele tem só um array de números que são aqueles 5, 8, 9, os IDs dos Pokémons, dos moves dos Pokémons, tá? Então esse método aqui já não retorna mais um number, eu vou querer que ele retorne aquele DTO específico de output de search, né? Isso aqui vai quebrar o HTTP, porque ele não implementa mais a interface corretamente, que está retornando o number, a gente vai ter que retornar o output aqui também. Bom, isso aqui não é um output correto, ele precisa de um ID, ele precisa de um name, que vai ser o próprio input.name, ou podia ser um response.name, que a API do Pokémon também responde isso, e tem um move IDs aqui que a gente ainda não sabe o que é, né? Mas está um array vazio aqui. Isso aqui está quebrando agora o use case, porque antes ele recebia um number e agora ele está recebendo algo a mais. Então aqui não é mais um ID que ele recebe, mas é um output, que é do tipo search Pokémon output, só para deixar bem claro o que ele é. E como é que eu monto agora essa entidade Pokémon? Ele é o output.id e o output.name, que está retornando lá do gateway. Então nota como a gente vai refatorando e os testes vão garantindo que a gente não quebrou nada, né? Ok, não temos os moves ainda, mas estamos chegando perto, tá? O que falta para a gente ter os moves? A gente já tem um output aqui que espera que isso aqui seja preenchido de alguma forma, né? Como é que a gente preenche isso? Vamos lá. Eu tenho aqui no meu Notes também, que não vou ficar implementando isso,
uma regrinha de negócio. Já vou pegar esse aqui então. Nós vamos fazer isso aqui na próxima aula. Eu vou copiar mais um código que eu tenho pronto aqui e na próxima aula eu já mostro como é que funciona isso aqui.